Era uma vez uma mulher chamada Amara. Durante 15 anos, ela percorreu os mesmos caminhos empoeirados de sua aldeia, com os braços vazios e o coração partido. Casou-se jovem, com apenas 19 anos. Seu riso era contagiante na época. Seus olhos brilhavam como estrelas recém-nascidas. Seu marido a olhava com ternura todas as manhãs. Mas os anos passaram e sua barriga permaneceu lisa como uma tábua seca sob o sol do meio-dia. Nos primeiros meses, ninguém perguntou nada. No primeiro ano, ninguém perguntou nada também. Mas no segundo, os olhares começaram a mudar. No terceiro, as perguntas vinham envoltas em sorrisos falsos. No quarto ano, sua sogra parou de sorrir completamente. "Você é uma mulher de verdade ou apenas uma sombra ocupando espaço?" perguntou-lhe certa tarde, diante da família reunida. Amara não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e continuou moendo milho como se não tivesse ouvido nada. Mas algo dentro dela se quebrou. Uma pequena rachadura que, com o tempo, se tornaria um abismo. Quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Os vizinhos murmuravam quando ela passava pelo mercado. "Ela come bem, mas não dá frutas", diziam enquanto pesavam os vegetais. Talvez ela esteja amaldiçoada. Talvez tenha feito algo errado em outra vida. Amara rezava todas as noites até seus joelhos doerem e marcarem sua pele como mapas de sofrimento. Jejuava até suas mãos tremerem ao tentar segurar um copo d'água. Visitava curandeiros que lhe davam raízes amargas. Bebia poções que queimavam sua garganta. Dormia com amuletos debaixo do travesseiro, perfurados por sua cabeça. Nada funcionava. Absolutamente nada. O marido parou de tocar, lá com carinho. Agora, ele a tocava apenas por obrigação, como alguém que cumpre um dever sem esperança ou desejo. Suas mãos não eram mais gentis, suas palavras não eram mais doces. À noite, ele suspirava pesadamente antes de se aproximar dela, e Amara sentia cada suspiro como uma punhalada no peito. Então chegou o 13º ano, um número que muitos consideram azarado, mas para Amara foi o começo de algo diferente. Seu corpo mudou de maneiras que ela havia esquecido que eram possíveis. Seus seios incharam até doerem contra suas roupas. A náusea surgia pela manhã como ondas implacáveis. Seu coração batia tão forte que ela pensou que todos na vila o ouviriam batendo contra suas costelas. Ela tinha medo de criar esperanças, medo de acreditar, medo de cair novamente em desespero. Ela caminhou sozinha até o posto de saúde porque não queria criar expectativas muito cedo. Não disse nada ao marido, não disse nada à sogra, simplesmente caminhou sob o sol escaldante por 1 hora até chegar à pequena clínica. A enfermeira verificou os resultados e abriu um largo sorriso. "Parabéns, você está com aproximadamente 6 semanas de gravidez." Amara saiu em silêncio. Caminhou até o rio que delimitava a vila. Sentou-se sob uma velha árvore com galhos retorcidos, e chorou até o sol se pôr atrás das montanhas distantes. Chorou de alegria, chorou de medo, chorou por todos aqueles anos de espera. Quando ela finalmente contou ao marido, ele a abraçou pela primeira vez em anos. Seus braços a envolveram com uma força que ela havia esquecido. Sua sogra chegou no dia seguinte, com presentes embrulhados em tecidos coloridos. Vizinhos vieram abençoar sua barriga com óleos perfumados, com cheiro de ervas da floresta. Por 9 meses inteiros, ela foi tratada como uma rainha. Foi proibida de carregar coisas pesadas. Eles cozinharam seus pratos especiais com as melhores carnes. Falaram com ela com uma doçura que ela não ouvia há anos. Amara sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, que ela finalmente era suficiente. O trabalho de parto foi tão longo quanto uma noite de inverno, doloroso como um fogo queimando por dentro. As contrações a rasgaram em duas. Ela suou até encharcar os lençóis, gritou até perder a voz. Mas quando finalmente ouviu o choro do bebê, todo o sofrimento desapareceu como névoa diante do sol. Era um menino, um lindo menino com a pele macia como pétalas e olhos grandes como luas cheias. Deram-lhe o nome de Tendai, que significa graças a Deus. A aldeia inteira celebrou por 3 dias. Havia música que podia ser ouvida até as colinas, comida sobrando em todas as mesas, danças que duraram até o amanhecer. Amara segurou o filho contra o peito.
e pensou que nunca mais se sentiria vazia, que nunca mais sentiria dor, que finalmente havia vencido a batalha. Mas essa felicidade durou apenas 2 dias. 48 horas de plenitude antes do mundo desabar. Na terceira manhã, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Amara acordou com o coração estranhamente pesado. Algo não estava certo. Ela sabia antes mesmo de olhar. Virou-se para o berço de madeira que o marido havia esculpido com tanto carinho. Tendai estava lá, imóvel, imóvel demais. Amara o tocou, e sua pele estava fria como pedra de rio. Ela o sacudiu gentilmente com as mãos trêmulas. Nada. Ela o sacudiu com mais força, rezando para que fosse um pesadelo. Nada. O bebê não estava respondendo. Ele não estava respirando. Ele havia partido silenciosamente enquanto todos dormiam. Amara gritou até sua garganta se rasgar, um grito que gelou o sangue de todos na aldeia. Seu marido entrou correndo, com os olhos arregalados. Ele olhou para o bebê sem vida. Então, olhou de volta para Amara com uma expressão que ela nunca esqueceria. Horror misturado com algo pior. Decepção. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente saiu do quarto, com os ombros caídos como se estivesse carregando o peso do mundo. Enterraram Tendai sob uma mangueira que dava frutos doces. Amara ficou sem falar por semanas a fio. Sua sogra parou abruptamente de visitá-la. Os vizinhos pararam de cumprimentá-la na rua. Seu marido dormia em outro quarto, do outro lado da casa. O silêncio na casa era tão pesado que doía respirar. O próprio ar parecia carregado de uma tristeza silenciosa. Mas 6 meses depois, quando as folhas começaram a cair, seu corpo mudou novamente. Os mesmos sintomas, os mesmos sinais. Grávida novamente. Desta vez, ninguém comemorou. Seu marido assentiu sem sorrir. Sua sogra suspirou profundamente, como se carregasse um peso invisível. Os vizinhos a olharam com uma pena que doía mais do que a zombaria anterior. Quando o segundo menino nasceu, após outro parto extenuante, deram-lhe o nome de Chipo, que significa presente divino. Ele era lindo, com feições perfeitas, forte, com pulmões potentes. Chorava com uma força que enchia a casa de vida. Amara cuidava dele dia e noite, sem descanso. Ele não dormia mais de 1 hora por vez. Ela o vigiava constantemente, com os olhos avermelhados de exaustão. Ela verificava sua respiração a cada hora, tocando suavemente seu peito para sentir seus batimentos cardíacos. Chipo viveu 1 ano inteiro, 4 estações completas. Começou a engatinhar no chão de terra, deu seus primeiros passos vacilantes, disse suas primeiras palavras. Mamãe, disse ele um dia, apontando para ela com seu dedo mindinho gordinho. Amara chorou de felicidade, caindo de joelhos. Ela pensou que desta vez seria diferente, que o destino tinha sido misericordioso, que ela finalmente poderia ser uma mãe de verdade. Mas numa tarde quente de verão, enquanto brincava no quintal perseguindo galinhas, Chipo começou a tossir. Primeiro suavemente como um sussurro, depois mais alto, como um latido seco. Ao cair da noite, ele teve uma febre que queimava sua testa. Seu corpinho tremia de calafrios. Amara lhe deu todos os remédios que conhecia, ervas fervidas, compressas frias, orações desesperadas. Mas na manhã seguinte, quando o galo cantou, anunciando o novo dia, Chipo estava morto em seus braços. Seus olhos se fecharam para sempre, sua boca entreaberta em silêncio eterno. Amara cavou a cova sozinha com as próprias mãos ensanguentadas. Ela arrancou a terra dura com uma pá enferrujada. Com as próprias mãos, ninguém a ajudou. Os vizinhos observavam de longe, mas ninguém se aproximava. O marido observava da porta da casa, mas não se mexeu. Quando ela terminou de enterrar Chipo ao lado do irmão, debaixo da mangueira, ele sentou-se na terra fria e úmida. Não se mexeu até a noite cair. As estrelas apareceram uma a uma, a lua cresceu no céu. E Amara continuou sentada ali, como uma estátua de sal. O terceiro filho chegou no ano seguinte como se o universo estivesse zombando dela. Deram-lhe o nome de Farai, que significa alegria e felicidade. Mas não houve alegria em seu nascimento. Apenas silêncio pesado e olhares desviados. Farai morreu aos 6 meses de idade, de uma doença que ninguém conseguia diagnosticar.
Ele simplesmente parou de comer. Depois, parou de se mover. Finalmente parou de respirar. O quarto filho recebeu o nome de Simba, como o leão. Morreu de febre aos 3 meses de idade, com o corpo queimando como brasas. O quinto, Tapiwa, que significa nós recebemos, não sobreviveu à primeira semana. Seu coraçãozinho simplesmente parou de bater sem motivo aparente. O sexto e o sétimo nem sequer receberam nomes completos. Amara os chamava simplesmente de meu menino. Ela mal sussurrou essas palavras contra suas testas antes que o destino os levasse embora. Um morreu ao nascer com o cordão umbilical enrolado no pescoço. O outro morreu 2 dias depois, sem explicação médica possível. As pessoas pararam de visitar sua casa completamente. Evitavam-na como se ela fosse contagiosa. Pararam de falar com ela no mercado. Quando ela se aproximava das barracas, as pessoas literalmente se afastavam. Quando ela caminhava pelas ruas da vila, as pessoas atravessavam para o outro lado para evitá-la. Ela foi amaldiçoada com algo terrível, sussurravam, escondendo-se atrás das mãos. Ela traz azar para quem a toca. É melhor ficar longe. Uma mulher cuspiu nos próprios pés ao longo da rua. Outra gritou para ela deixar a vila para sempre e nunca mais voltar. Se esta história tocou seu coração, não saia ainda. Inscreva-se no canal e curta para que mais pessoas possam conhecer esta história, que poucos acreditam ser possível. Depois do 7º filho, depois de enterrar o 7º menino debaixo da árvore que já parecia um cemitério, o marido lhe disse que não aguentava mais. Disse isso numa noite em que a lua cheia brilhava friamente através da janela. Não posso enterrar outra criança, disse ele, sem olhá-la nos olhos. Não posso continuar vivendo este pesadelo. Vá embora, por favor, vá embora. Sua voz estava embargada, mas firme. Amara arrumou suas poucas coisas em uma mala surrada. Alguns vestidos, um cobertor puído, uma foto antiga de dias melhores. Ela não chorou. Não havia mais lágrimas em seu corpo. Ela havia secado por dentro como um poço na seca. Voltou para a casa do pai, que morava em outra aldeia, a 2 dias de distância. Ele a acolheu sem fazer perguntas constrangedoras. Sua madrasta a abraçou em profundo silêncio, com aquele abraço que diz tudo o que as palavras não conseguem dizer. Naquela noite, Amara deitou-se na esteira de palha onde dormira quando criança. A mesma esteira onde sonhara em um dia ser mãe. Fechou os olhos, desejando simplesmente nunca mais acordar, desejando que o sono durasse para sempre. Os meses se passaram, lentos como rios de lama. Amara trabalhava nos campos do amanhecer ao anoitecer. Plantava, colheitava, carregava sacos pesados até os ombros queimarem, cozinhava para a família, limpava a casa até ela brilhar. Mas não falava, não sorria, não parecia estar verdadeiramente presente. Era como um fantasma realizando movimentos automáticos, sem alma. Sua madrasta a observava com crescente preocupação. Filha, você ainda é jovem, você mal tem 32 anos, disse ela certa tarde, enquanto moíam grãos juntas. Não deixe que isso a destrua completamente. Ainda há vida pela frente. Mas Amara não respondeu. Apenas continuou moendo com movimentos mecânicos, como se não tivesse ouvido absolutamente nada. Um dia, um homem chegou à aldeia, um estranho que ninguém nunca tinha visto antes. Chamava-se Jabu e vinha de muito longe em busca de trabalho e de um novo começo. Era carpinteiro de profissão. Construía belos móveis com as suas mãos calejadas, mas habilidosas, portas esculpidas com desenhos intrincados, mesas que pareciam obras de arte, cadeiras que duravam gerações. Viu Amara no mercado numa manhã de sábado, e algo no seu olhar fez com que parasse. Não era a sua beleza física, embora continuasse atraente. Era a sua tristeza, uma tristeza tão profunda e visceral que parecia um poço sem fundo. Era possível olhar nos seus olhos e ver anos de dor reprimida. Jabu perguntou por ela com genuína curiosidade. Contaram-lhe toda a história, sem omitir detalhes mórbidos. Os 7 filhos que morreram um após o outro. O marido que a abandonou, culpando-a. A maldição que ela supostamente carregava nos ombros. Fique longe dela se sabe o que é bom para você, alertaram os anciãos, balançando a cabeça. Ela só lhe trará infortúnio e morte. Tudo o que ela toca murcha.
Mas Jabu os ignorou. Algo bem no fundo lhe dizia que aquela mulher precisava de alguém que acreditasse nela. Todos os dias, durante semanas, ele passava por onde sabia que Amara estaria, perto do poço pela manhã. No mercado aos sábados, caminhando em direção aos campos ao amanhecer, ele sorriu calorosamente para ela. Cumprimentou-a respeitosamente. "Bom dia, senhora." Ela nunca respondeu, mas também nunca se afastou ou pediu que ele parasse de tentar. Após 6 semanas de cumprimentos ignorados, Jabu corajosamente abordou-a diretamente. "Eu sei o que você passou. Me contaram toda a sua história", disse ele, olhando-a fixamente nos olhos sem medo. "E eu não me importo com o passado. Eu quero te conhecer. Eu quero cuidar de você, se você me deixar." Amara olhou para ele como se ele fosse completamente louco, como se ele tivesse lhe dito que a lua estava em quadratura. "Você não sabe do que está falando. Você não entende", respondeu ele, com a voz rouca de desuso. "Tudo que eu toco morre. Tudo que eu amo se foi. Eu sou veneno." Jabu balançou a cabeça com determinação. "Então eu serei o primeiro a sobreviver ao seu suposto veneno. Deixe-me tentar." Casaram-se 3 meses depois, sem uma cerimônia elaborada, sem uma festa barulhenta, sem testemunhas além da madrasta de Amara e do pai de Jabu, que vieram de longe. Moravam juntos numa pequena casa que Jabu construiu com as próprias mãos, nos limites da aldeia, paredes de adobe, um telhado de palha trançada, janelas pequenas, mas iluminadas. Ele trabalhava o dia todo em sua oficina, criando móveis que as pessoas compravam. Ela cozinhava e limpava, mantendo a casa impecável. Ainda não conversavam muito, mas havia paz. Uma paz frágil como vidro fino, mas real. Uma quietude que se curava lentamente. 3 meses após o casamento, Amara vomitou uma manhã, sem aviso. Seus seios doíam ao menor toque. Seu corpo parecia diferente de uma forma que ela conhecia muito bem. Ela reconheceu os sintomas imediatamente, como reconheceria sua própria sombra. Mas desta vez não sentiu alegria, nem mesmo esperança. Apenas puro e paralisante terror. "De novo não. Por favor, Deus, de novo não", sussurrou ela com as mãos trêmulas. "Não posso enterrar outra criança. Não vou sobreviver." Jabu a abraçou com força contra o peito. "Desta vez será diferente. Eu prometo", disse ele com uma convicção que ela queria acreditar, mas não conseguia. "Estarei aqui. Você não está sozinha." Mas Amara sabia que não seria diferente. Nada era diferente. A maldição ainda estava lá, como uma sombra em seus calcanhares, esperando pacientemente, pronta para arrancar outra criança de seus braços no momento em que ela baixasse a guarda. Os meses de gravidez passaram lentamente, como séculos de tortura. Cada dia parecia uma eternidade. Amara mal comia o suficiente para sobreviver. Ela mal dormia mais de 3 horas por noite. Cada movimento do bebê em seu ventre a enchia de pânico absoluto. E se ele também morresse? E se fosse culpa dela por algo que ela fez ou deixou de fazer? E se ela fosse o problema o tempo todo? Sua madrasta notou sua angústia evidente. Ela a viu perdendo peso. Ela viu as olheiras sob seus olhos. "Você precisa de ajuda de verdade", disse-lhe certa noite, segurando suas mãos. "Não ajuda de médicos modernos que não entendem. Ajuda de alguém que vê além do visível." Viajaram por 2 dias inteiros, até chegarem a uma aldeia remota nas montanhas. Caminharam por trilhas mal sinalizadas. Atravessaram rios frios. Dormiram sob as árvores. No alto, vivia uma velha de quem todos falavam em sussurros. Diziam que ela podia ver coisas que os outros não viam, que ela falava com os espíritos dos mortos, que ela conhecia segredos ancestrais esquecidos pelo tempo. Quando Amara entrou em sua cabana escura, com cheiro de ervas e fumaça, a velha nem sequer levantou os olhos das páginas que lia. "Eu sei por que você está aqui agora", disse ela, com a voz rouca como pedras rolando. "Você tem algo te perseguindo, algo sombrio que quer o que está dentro de você. Eu já vi isso antes." Amara sentiu as pernas tremerem como galhos em uma tempestade. "O que é exatamente?", perguntou, com a voz quase inaudível. A velha finalmente ergueu os olhos. Seus olhos eram brancos como nuvens, sem pupilas visíveis, cegos, mas aparentemente oniscientes.
Um espírito ciumento e invejoso, alguém que morreu há muito tempo, desejando desesperadamente o que você tem, a capacidade de criar vida. Toda vez que você dá à luz, esse espírito reivindica a criança como sua. Ele a pega e a carrega para o outro lado. Como eu paro isso? Como eu quebro isso? Perguntou Amara desesperadamente, caindo de joelhos. Eu farei qualquer coisa, o que for preciso. A velha se levantou lentamente, com os ossos rangendo. Caminhou com passos lentos até um canto escuro da cabana, onde as sombras se acumulavam. Vasculhou bolsas e jarros. Voltou com um pano vermelho vivo, como sangue fresco, e um amuleto de osso entalhado com símbolos estranhos. Quando a criança nascer, você deve confundir completamente o espírito. Você deve fazer algo que quebre seu padrão. Sempre carregue o bebê de costas, cabeça para baixo e pés para cima. Cubra-o com este pano sagrado. Nunca o deixe em pé como as mães normais fazem. Nunca o exiba como outras exibem orgulhosamente seus filhos. Amara franziu a testa, sem entender. Por quanto tempo exatamente? A velha fechou os olhos brancos e pareceu ouvir algo que ninguém mais conseguia. Até ele completar 10 anos completos. 10 anos completos sem falta. Nem um dia a menos. Só então o espírito se cansará de esperar e o deixará sozinho para sempre. 10 anos, repetiu Amara, incrédula. Carregá-lo de cabeça para baixo por 10 anos inteiros? Todos os dias? A velha assentiu lentamente. É isso ou perdê-lo? Como você perdeu todos os outros? Você decide o seu caminho. Mas decida rápido, porque o tempo está se esgotando. Amara voltou para casa com o pano vermelho cuidadosamente dobrado e o amuleto pendurado no pescoço. Ela contou tudo a Jabu naquela noite perto da fogueira. Cada detalhe, cada palavra. Ele a ouviu em completo silêncio, sem interromper. Quando terminou, depois de meia hora, simplesmente disse com determinação: então faremos exatamente assim. Faremos o que for preciso. Quando chegou a hora do parto, semanas depois, foi tão doloroso quanto os outros. Longo como uma noite eterna. As contrações a dilaceravam. Mas finalmente o bebê nasceu com o amanhecer. Um menino perfeito. Ele chorou alto e claro. Sua pele era perfeita, sem marcas. Seus olhos brilhantes e alertas. Jabu chorou de alegria enquanto o segurava em seus braços. Mas Amara não perdeu um segundo. Ela pegou o pano vermelho com mãos determinadas. Enrolou o bebê cuidadosamente como instruído e o colocou contra o peito, cabeça para baixo e pés para cima. Ela colocou o amuleto em volta dele. Jabu olhou para ela confuso. Ele está muito estranho assim, disse franzindo a testa. Tem certeza? Amara assentiu sem hesitar. Eu sei, mas é a única maneira de salvá-lo. É isso ou perdê-lo. Daquele primeiro dia em diante, ela nunca, jamais carregou o filho normalmente. Sempre de cabeça para baixo, sempre enrolado no pano vermelho, sempre com um amuleto visível. Os moradores da cidade começaram a notar imediatamente, desde a primeira vez que ela saiu de casa. O que diabos há de errado com essa mulher? Murmuraram indignados. Por que ela está carregando o bebê de uma forma tão anormal? Alguns riram abertamente apontando para ela. Outros a insultaram, gritando palavrões. Ela é completamente louca, disseram, balançando a cabeça. Ela finalmente perdeu o juízo depois de tanto sofrimento. As crianças da aldeia apontaram dedos acusadores e zombaram, correndo atrás dela. As mulheres a evitavam no mercado, afastando-se dramaticamente. Os homens balançavam a cabeça em evidente desprezo. Pobre criatura, disseram. Essa criança vai sofrer por ter uma mãe demente. Mas Amara não mudou seu comportamento por um segundo. Todos os dias, sem falta, ela carregava seu filho de cabeça para baixo. Quando o amamentava, de cabeça para baixo. Quando o banhava na banheira, de cabeça para baixo. Quando ia passear na aldeia, de cabeça para baixo. Quando ia ao mercado, de cabeça para baixo. Quando visitava sua madrasta, de cabeça para baixo. As pessoas a chamavam de bruxa adoradora do diabo, uma louca perigosa, uma mulher amaldiçoada. Alguns jogavam pequenas pedras nela quando ela passava, outros cuspiam teatralmente quando a viam chegando. As mães protegiam seus filhos quando ela se aproximava, mas Amara nunca parava. Ela não explicava,
Ela não se desculpava. Ela apenas continuava seu caminho com determinação férrea. O primeiro ano passou. O menino estava vivo, saudável e forte. Não tinha ficado doente nenhuma vez. O segundo ano chegou e passou. O terceiro também. O quarto. As pessoas ainda zombavam dele cruelmente. Mas Amara percebeu algo importante. A zombaria não a machucava mais como antes. As palavras ricocheteavam nela. A única coisa que realmente importava no mundo era que seu filho respirasse, que ele sorrisse ao vê-la, que ele crescesse a cada dia. Aos 5 anos, o menino já falava frases completas. "Mãe, por que as outras crianças riem de mim?" perguntou ele um dia, com lágrimas nos olhos. "Por que não tenho amigos? Por que me chamam de menino atrasado?" Amara o abraçou com força contra o peito. "Porque eles não entendem o meu amor. Eles não entendem que é exatamente assim que eu te mantenho seguro e vivo. É a minha maneira de te proteger." O menino pareceu considerar isso seriamente. Então assentiu, confiando completamente nela. "Então está bem. Enquanto você estiver comigo, não me importo com o que digam." Os anos continuaram a passar como páginas de um livro. 6º ano, 7º, 8º. O menino cresceu, inteligente como o pai e gentil como poucos, apesar de tudo. Jabu trabalhava arduamente para sustentá-los. Sua madrasta os visitava fielmente todas as semanas e trazia comida. Mas, fora daquele pequeno círculo de 3 pessoas, ninguém mais os sustentava. Eles viviam isolados em sua própria ilha. Aos 9 anos, carregar o menino tornou-se significativamente mais difícil. Ele estava muito maior agora, muito mais pesado do que antes. Os ombros de Amara doíam constantemente, com uma dor que não passava. Suas costas queimavam como fogo todas as noites. Suas pernas tremiam após longas caminhadas. Mas ela nunca reclamava. "Só mais um ano", repetia para si mesma todas as manhãs. "Só mais um ano e ele estará completamente seguro para sempre." O dia do seu 10º aniversário finalmente chegou. Amara acordou antes do amanhecer, com o coração batendo forte como um tambor. Ela olhou para o filho, dormindo ao seu lado, respirando pacificamente. Ela havia sobrevivido 10 anos inteiros, uma década inteira. Ela desembrulhou lentamente o pano vermelho que o protegera, removeu o amuleto de osso. Pela primeira vez em exatamente 10 anos, colocou o filho em uma posição normal, cabeça erguida, onde ele pertencia. Pés no chão, tocando o chão, o menino acordou piscando, confuso. "Mãe, de repente me sinto tão estranho", disse ele, tocando a cabeça. "Tudo parece diferente." Amara sorriu, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "É porque você é como deveria ser, meu filho. Como você deveria ser." Ela o abraçou com força. "Você está completamente seguro agora. Ninguém pode tirar você de mim agora. Nunca mais." Naquele dia, eles caminharam juntos para a aldeia, de mãos dadas. Pela primeira vez em uma década, Amara carregou o filho normalmente quando se cansou de caminhar. As pessoas olhavam para eles com genuíno espanto. Alguns com vergonha, lembrando-se de sua crueldade. Outros com curiosidade mórbida. Mas Amara não lhes dava mais atenção. Ela apenas caminhava com o filho, finalmente livre, sentindo o peso do mundo inteiro ser tirado de seus ombros cansados. Se você chegou até aqui, inscreva-se e compartilhe esta história com alguém que precisa saber que o amor de mãe não tem limites.